Boa tarde, pessoal. Bem-vindos então ao D de Progressões. Sou o chefe Faquinha, sou do Grupo Escoteiro do Arcanoas aqui e vou tratar com vocês aí nos próximos 20 minutos de como é que funciona as progressões dentro do ramo sênior. De antemão, eu já gostaria de agradecer a vocês a participação e o empenho, nessa atividade. Lembrando que a gente já sabe que vocês já vêm de atividades online há um bom tempo aí devido, infelizmente, a essa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas isso mostra o quanto vocês estão empenhados com o movimento escoteiro e buscam, o desenvolvimento de vocês. A gente sabe o quão difícil é se manter conectado durante todo o sábado, principalmente, tendo atividades totalmente online. Então, parabéns para vocês aí por esse empenho e pelo pioneirismo, por ser a primeira edição online dessa atividade. Então, entrando um pouco no nosso assunto, sobre as progressões, é preciso que a gente defina ali o que seria progressão, o que é progredir. Progredir, então, é seguir em frente, ali é ultrapassar obstáculos, é desafiar os limites. Lembrando que a gente quando a gente fala em desafiar limites, a gente deve sempre levar em consideração que a gente deve fazer isso com inteligência, com persistência, principalmente com segurança, com ousadia. Então, sempre quando a gente for pensar em desafiar limites, a gente tem que levar em consideração essas 4 situações. E também progredir é crescer e aprender, A gente vai sempre, para a gente progredir, a gente precisa aprender e esse aprendizado nos ajuda a crescer. Então a nossa progressão pessoal é o caminho então, que a gente escolhe para seguir em frente. Qual é o objetivo dessa progressão? A gente vai ofertar a vocês atividades que servem para avaliar o crescimento de vocês e serve também como referência para a gente saber o que vocês aprenderam, o que vocês devem aprender, o quanto vocês cresceram durante esse processo, desde da apresentação da atividade para vocês até o desenvolvimento e a conclusão da mesma, ver o quanto vocês desenvolveram nesse sentido. A gente se pergunta muitas vezes como é que a gente aprende, ou como é que a gente identifica esse aprendizado dentro do movimento escoteiro, já que a gente não tem boletins, não tem notas, Isso aí é totalmente fora daquilo que a gente se predispõe. Então é importante salientar ali como é que a gente aprende do movimento escoteiro. A gente faz isso através da participação nas atividades. O fato de participar das atividades já faz com que vocês, de uma forma ou outra, façam parte e cresçam dentro desse aprendizado, tanto das atividades quanto dos projetos que nós temos através das equipes de interesse, dos distintivos especiais, das insígnias de interesse, perdão. A gente cresce também e aprende através da interação com outras pessoas, então o convívio de vocês com os membros das patrulhas de vocês, das tropas de vocês, tanto com escotistas, com os dirigentes, isso faz parte e ajuda vocês no aprendizado. Vocês aprendem também através de atividades dentro do movimento escoteiro e fora dele, É muito importante salientar que o processo de aprendizado ele também parte dessas atividades fora do movimento escoteiro. As nossas tarefas do dia a dia facilitam bastante esse aprendizado. E também que a gente aprende através de projetos de sucesso. Toda vez que a gente consegue um projeto de sucesso, o fato dele ter alcançado esse sucesso, ele depende de muito estudo, de muito interesse de vocês em colocá-lo em prática. Só que a gente sabe que existem alguns projetos que, por um motivo ou outro, eles não chegam no objetivo desejado. A gente não consegue alcançar com ele o sucesso que a gente gostaria. Mas também faz parte do nosso processo de aprendizado. As nossas falhas, os nossos erros nos permitem a aprender e desenvolver novas formas de verificar e de refazer aquilo ali. Então nos auxilia ainda mais do que o sucesso do nosso aprendizado. Então, como objetivo do movimento escoteiro, ele é desenvolver o indivíduo em todas as suas dimensões. A progressão pessoal do ramo não seria diferente. Ela busca desenvolver vocês de forma igual em todas as áreas. São elas. A gente trabalha vocês na área afetiva, na área de caráter, na área social, na área intelectual, na área física e também na área espiritual. Aí a gente fica muitas vezes meio melindrado em falar na área espiritual, porém o que a gente fala aqui não é uma questão de religiosidade, mas sim uma coisa da gente se conhecer internamente, da gente... Pode até ser uma questão de religiosidade, mas isso vai depender muito do conhecimento e do interesse e da vivência de cada um no que vocês consideram como espiritualidade, tá? Então vocês não... É um tema que ele é tratado, porém vocês não devem ficar muito melindrosos ali em relação a isso, porque faz parte do cotidiano e vai ser sempre levado em conta o que cada um de vocês tem por entendimento disso.
As etapas de progressão, então, elas têm por objetivo reconhecer e motivar o avanço de vocês, né, nessas conquistas, dessas competências importantes para o desenvolvimento de cada um de vocês, e elas se identificam pelos distintivos que vocês usam no vestuário e uniforme. Então, assim, é importante que vocês, ao conquistarem essas etapas de progressão, esses distintivos, que vocês façam uso deles. Porque nada mais, esses distintivos para vocês é uma forma de verificar o quanto vocês desempenharam de forma excelente aquilo que vocês se propuseram, e também ele permite com que os membros das patrulhas de vocês, com os membros das tropas de vocês, que eles também olhem para vocês como líderes que são e se espelhem em vocês e busquem provavelmente serem iguais ou melhores do que vocês. Então vocês como monitores, e levando bem em consideração aquilo que a gente tenta desenvolver hoje no programa do Formando Monitores, que é o despertar do líder, né? Vocês são líderes dentro das patrulhas de vocês, e líderes normalmente lideram pelo exemplo. Então vocês, mais do que tudo, são exemplos para suas patrulhas. Então todas aquelas conquistas que vocês têm servem de motivação para os elementos das suas patrulhas. Muitas vezes vão olhar para vocês com vontade de ser vocês, ou com vontade de ultrapassar aquilo que vocês conseguiram. E isso é bom. Isso causa uma competição saudável que permite com que eles também se desenvolvam. E vocês, por incrível que com tudo isso, vão olhar para eles e vão querer também não ser ultrapassados. Então isso permite, né, que vocês, nessa, digamos, disputa não é um nome correto, mas nessa competição ali, que vocês queiram sempre se motivar, vocês ficam se motivando a sempre se desenvolver. Quanto ao nome das nossas progressões, os nomes das etapas, eles exploram alguns termos que a gente tem no nosso dia a dia do ramo, tá? A gente sempre trabalha ali questão de montanhismo, de escalada, de rapel, questão de orientação com bússola, né? A gente trabalha com azimuths, com objetivos, né? Com conquistas. Então é a partir daí que surge o nome das etapas de progressão do nosso ramo. A vivência no ramo sênior, então, ela é dividida em 3 etapas que são distintas, né? A escalada, a conquista e o azimuth, sendo que a escalada, como sendo a primeira etapa, ela simboliza o início, né, desafiante e atraente dessas atividades, né? Para quem vem do ramo escoteiro, vai ter uma visão um pouco diferente das atividades que tinham, e para quem vem de fora do movimento, né, ela vai permitir aí a atração desses jovens, a atração de vocês na busca ali das conquistas das atividades. Após a escalada, nós temos a conquista, que quando vocês chegam nessa etapa, a ideia é que vocês tenham uma facilidade maior para se conhecer, para se aceitar e para se aprimorar, que vocês busquem por si fazer esses 3 processos. Passado isso, então, e já passando para a fase final das atividades de vocês dentro do ramo, já avisando a participação de vocês no ramo pioneiro, a participação de vocês já na vida adulta, né, com mais responsabilidades, vocês chegam na etapa azimuth, onde vai permitir para vocês, de uma forma mais fácil, traçar o próprio caminho, estabelecer metas de futuros, né, de futuro, lembrando que vocês vão ter que ampliar a gama de vocês também para fora do movimento escoteiro. Vocês já vão estar ali disputando espaço com o movimento escoteiro, escola, trabalho, família, relacionamentos. Então vocês precisam, de uma maneira mais tranquila, poder traçar um futuro, um ambiente de futuro para vocês, né? Com foco, com objetivos bem determinados, bem delineados. E como é que essas 3 etapas, como é que elas são divididas dentro todo o processo, dentro dos 3 anos de vocês dentro do ramo sênior, desde os 15 até os 17 anos, ali 18 anos. Então, o objetivo das atividades são que vocês conquistam, para facilitar essas conquistas, vocês têm 32 competências a serem atingidas, tá? Elas são adquiridas, esse é o objetivo, que vocês adquiram essas 32 competências durante toda a vivência no ramo. Mas o que seriam essas competências? Essas competências, na realidade, elas estão baseadas em vocês adquirirem um conhecimento, porem em prática através de habilidades, né? E terem uma atitude perante a isso. Então, vocês vão aprender alguma coisa, vão conhecer alguma coisa, vão saber alguma coisa, vão saber fazer essa alguma coisa através das suas habilidades, né?
e aí vão ser esse algo, vão colocar em prática, trazer isso para a vivência do dia a dia de vocês. Então, por isso que são competências, são situações, são algo abstrato, né? Que vocês vão trazer isso para a vivência de vocês. Então, para facilitar esse caminho, né, para atingir essas competências, né, e para a gente conseguir avaliar isso de uma forma mais concreta, essas conquistas de vocês, cada competência, então, possui ali algum grupo de atividades propostas. Então, a gente tem ali no ramo sênior 75 atividades a serem desenvolvidas, tá? São 75 atividades distribuídas aí nessas 32 competências. Todas as atividades são apresentadas para vocês ali, tem para vocês no guia do Desafio Sênior e no Ramo Sênior em Ação, tá? Nessas dois guias vocês possuem a descrição dessas atividades, são propostas, são atividades que elas podem ser substituídas, podem ser trabalhadas entre vocês e a chefia de uma forma que vocês que compreendam todas as competências e atividades ali do guia. Naturalmente, elas são um pouco mais complexas daquilo que muitos que vieram do ramo escoteiro vivenciaram. E ela leva muito em conta o marco, e principalmente o marco simbólico do ramo sênior. Que o marco simbólico do ramo sênior, para muitos, que para quem ainda não sabe, né, ou para quem ainda não tem isso na ponta da língua, é a superação dos desafios. Então, é através de superar desafios, essas atividades vão propor isso para vocês e vocês vão obter essas 32 competências aí que permite esse desenvolvimento, o desenvolvimento que a gente entende por completo no ramo sênior. E como é que eu transito entre uma etapa de progressão e outra, né? Como é que eu saio da escalada, vou para a conquista, saio da conquista e vou para a azimuth? Então, como eu falei para vocês, nós temos 75 atividades e vocês ingressam na escalada e aí, a partir de completar 25 atividades, ou um terço, né, no caso do total, vocês passam da escalada para a conquista. Da mesma forma, né, estando na etapa conquista, completou mais 25 atividades, né, fechando um total de 50. 2 terços do total vocês passam para a etapa azimuth, e na etapa azimuth vocês têm mais 25 atividades ali, para que vocês completem a etapa azimuth. Então, lembrando, né, que realizando todas as 75 atividades, isso faz parte, né, do processo para vocês buscarem lá, com as outras condições determinadas ali no POR, para vocês buscarem lá o distintivo de escoteiro da pátria. O importante é deixar claro para vocês que a transição entre cada etapa, ela além das atividades em si, ela vai levar em conta sempre a maturidade de cada um, a individualidade, a história de vida de cada um, a história que cada um traz consigo e as possibilidades de cada um. Então a gente provavelmente, vocês não devem ficar frustrados ou alguma coisa assim, a gente não conseguir determinado objetivo, ou determinada ideia, ou escoteiro da pátria, ou qualquer outra busca que vocês tenham, porque no trato com o chefe a ideia é que vocês consigam trazer para essa realidade tanto a maturidade, a individualidade de cada um, a história e as possibilidades. Lembrando que essas 75 atividades elas são as mesmas para as 3 modalidades, porém quem pertence à modalidade do mar e a modalidade do ar, eles possuem mais um conjunto específico das atividades, que eles referem somente a essas modalidades. Ou seja, quem faz parte do ar e do mar vai desenvolver o conhecimento e os conceitos de aeronáutica e de marinharia. Tá? Então, além das 75, mais um conjunto vai ser acrescentado a essas 2 modalidades ali para que seja possibilitado a progressão no ramo. Interessante lembrar a vocês que as atividades que são propostas nas etapas de progressão, elas caminham em paralelo com as buscas pessoais de vocês, sejam as especialidades, sejam as insígnias de interesse especial, sejam os cordões e as insígnias de modalidade. Então, com o intuito de tornar a busca pelo distintivo de escoteiro da pátria algo a ser presenciado no dia a dia de vocês. Então, eu completei uma etapa e muitas vezes essa etapa que eu completo, essa atividade que eu completo, ela faz parte de uma especialidade e essa especialidade me permite a obtenção lá do meu cordão do desafio, do meu cordão dourado, do meu escoteiro da pátria, da minha insígnia de modalidade. Então, ela já é linkada a uma coisa ou outra para facilitar, né, o trato no dia a dia dessas progressões.
Então, como eu falei para vocês, diversas das nossas atividades, além de contribuírem para a progressão, elas também são itens de especialidades. Então, eu até tenho nos slides que vocês vão receber ali, mostra para vocês uma ou duas atividades ali que também são itens de especialidade. E como é que funciona a avaliação dessas atividades, tá? A avaliação das etapas de progressão ela é feita sempre em conjunto, jovem e escotista. Então vocês vão sentar lá com a chefia de tropa de vocês e vão, sem nenhuma formalidade, conversar, né? Ter aquela conversa tranquila para que seja possível a gente pontuar tanto a visão do escotista, quanto o desenvolvimento de vocês, quanto aquilo que vocês entendem que foi o desenvolvimento de vocês durante aquele período. Então, se os objetivos foram alcançados, se aquilo que o escotista identificou, que o chefe identificou, vocês também identificaram, quando vê vocês têm uma observação a fazer daquilo que foi proposto, que foi melhor ou mais fácil, ou que vocês acreditam que tenha adquirido aquela competência ou aquela atividade, e nesse bate-papo vocês conseguem sempre em conjunto fazer isso. É muito importante então que a gente consiga que exista esse bate-papo de vocês, para que sejam analisados tanto a visão do escotista quanto a participação de vocês no desenvolvimento das atividades. Mas ainda é bom lembrar, né, para que possa ser expressa a visão de vocês frente a tudo que foi desenvolvido. Então é muito importante que vocês tenham esse diálogo e essa participação e essa conversa com a chefia de vocês, para que a gente possa verificar e colocar na balança ali tudo que foi tratado e se foi realmente assimilado da forma correta. Vale lembrar também que durante o período no ramo sênior e a busca do distintivo de escoteiro da pátria, ele passa além das etapas de progressões. Então, para te chegar ao escoteiro da pátria, tu tem muito mais do que o escalada, conquista e azimuth, que fazem parte da progressão pessoal de vocês, né? Então, a gente tem ali algumas insígnias de interesse especial, as especialidades em si, os cordões, as insígnias de modalidade. Tudo isso faz parte da progressão do ramo. Trabalhando um pouquinho sobre as especialidades, tá? As especialidades, então, cada distintivo de especialidade ele está vinculado a um conhecimento, né? Ou uma habilidade particular, e essas são distribuídas nos 5 ramos de conhecimento: ciência e tecnologia, cultura, desportos, serviços e habilidades escoteiras. E elas podem ser conquistadas, né, nos 3 níveis, nível 1, 2 e 3, conforme a complexibilidade ali, né, e a dificuldade dos requisitos estabelecidos para a conquista. Como dito anteriormente, muitos itens da progressão de vocês já são itens das especialidades. Quando vocês conquistam a especialidade de uma forma tão não automática ali, conforme vocês estão fazendo as atividades do dia a dia lá da progressão pessoal de vocês. A gente tem também as insígnias de interesse especial. Então, além do distintivo de progressão, vocês têm as especialidades, né? O ramo sênior conta também com outras 5 insígnias, que partem, né, única e exclusivamente, isso é bom frisar, essas insígnias de interesse especial, elas partem única e exclusivamente do interesse de vocês em conquistá-las. Então vocês têm que correr atrás desse interesse, vislumbrar aquilo que mais agrada a vocês para irem atrás. Então vocês têm a insígnia do Conesul, a insígnia do desafio comunitário, a insígnia da lusofonia, a nossa IMA, né, que é a insígnia mundial do meio ambiente, e temos também a insígnia do aprender. Então, se vocês se identificarem ali, verifiquem em qual delas vocês mais se identificam. Posso conquistar mais que uma? Posso ir atrás de mais de uma sem problema nenhum, né? Sendo que para o escoteiro da pátria é necessário a obtenção de pelo menos uma delas. Nós temos também as insígnias de modalidade. Então, ali, né, para avançar o seu crescimento pessoal, vocês também têm pode conquistar as insígnias que são baseadas na conquista de especialidades relacionadas às modalidades de vocês. Então a gente tem ali da modalidade básica do ar e do mar, nós temos a insígnia de mateiro, a insígnia do aeronauta e a insígnia naval. Lembrando, posso ter as 3 insígnias? Posso. Porém, para a obtenção do escoteiro da pátria, eu necessariamente tenho que ter a insígnia da minha modalidade. Então de nada adianta eu ter a insígnia de mateiro, pertencer à modalidade do ar, não conquistar a insígnia do aeronauta, infelizmente eu não consigo, né, buscar ali o meu distintivo de escoteiro da pátria. Temos ainda os cordões, né, o cordão do desafio e o cordão dourado. O cordão, conforme o desenvolvimento das atividades vão acontecendo e da obtenção, né,
por critério e interesse, novamente, totalmente pessoal, das especialidades e também do seu desenvolvimento interpessoal, porque vocês precisam ali, né, junto com os demais membros da sua tropa, da sua patrulha, com os escotistas, vocês podem chegar a esses cordões. É um passo importante na jornada de vocês rumo ao escoteiro da pátria. Então, lembrando que para esse tipo de insígnia vocês vão ter obrigatoriamente que passar pelo crivo da corte de honra, né? Então é muito importante que vocês tenham um bom trato com os demais membros da patrulha e da tropa, na realidade, tá? Então é muito importante para esses distintivos ali vocês terem esse bom trato, o que já deve ser praxe de vocês, até porque vocês são monitores, até porque vocês são líderes dentro das patrulhas de vocês. Esse trato ele deve ser sempre feito da melhor forma possível. E aí a gente chega então, né, ao objetivo maior, fora o crescimento individual de vocês, mas como distintivo, né, o objetivo maior de todo sênior e guia, que é o distintivo de escoteiro da pátria. Esse distintivo ele é o objetivo de todo sênior, né, de toda guia, e para conquistar ele deve ser concluído algumas atividades durante todo esse processo, que é completar a etapa azimute. Então a gente vai ter que completar lá 75 atividades. Para quem pertence à modalidade do ar e do mar, são as 75 atividades, mais os dois ramos de conhecimento a mais, né? Tanto da modalidade do ar quanto do mar e do ar. Deve obrigatoriamente ser portador do cordão dourado, então já deve ter passado do cordão do desafio para o cordão dourado. Possuir ali pelo menos uma das insígnias de interesse pessoal, que nem eu falei para vocês ali, a insígnia do meio ambiente, Conesul, lusofonia, desafio comunitário ou aprender. Uma delas vocês já devem ser obtentor. E também ter 10 noites acampados no ramo. Então de nada adianta eu ter noites acampadas do ramo escoteiro. Cheguei no ramo sênior, infelizmente por um motivo ou outro ali, ou por não ter interesse em não participar das noites acampadas. Se eu não tiver as 10 noites acampadas no ramo, é um pré-requisito, né, para a obtenção desse meu escoteiro da pátria. Deve também possuir a insígnia de modalidade, então tá lá a insígnia de mateiro, do aeronauta ou a insígnia naval, e ser também recomendado tanto pelos escotistas como pela corte de honra da sua tropa, para ser aprovado ainda pela diretoria do grupo escoteiro, tá? Então, através disso, vocês têm ali, é feita a solicitação do distintivo de escoteiro da pátria de vocês. Toda a progressão no ramo sênior, ela busca estimular a superação dos seus próprios desafios e ela leva sempre em consideração cada um dos indivíduos, com as suas peculiaridades e as suas perspectivas e necessidades. Cada um de vocês possui características pessoais que contribuem para o desenvolvimento. São características bem individuais. Porém, como monitores, né, que todos aí são ou almejam ser, vocês possuem um efeito multiplicador, como eu já vinha falando para vocês nos minutos atrás. Se o líder demonstra progresso em seu crescimento pessoal e na conquista de seus objetivos, os membros da patrulha também tentarão seguir. Então, vocês devem levar em consideração que toda vez que vocês alcançam os objetivos de vocês, a patrulha de vocês se espelha nisso, como líderes que são, e buscam também essas conquistas, tá? Eu espero ter passado para vocês da melhor forma as nossas progressões. Vocês vão receber esse material também em PDF para poder ter isso aí no dia a dia, tá, de vocês. E se tiverem alguma dúvida ou pergunta, eu fico à disposição aí à disposição de vocês para respondê-las. Espero que vocês tenham aprendido bastante, ou tenham recebido bastante conhecimento, e que vocês consigam não parar por aqui e distribuir isso para os demais membros das patrulhas de vocês. Muito obrigado para vocês e bom formando monitores para vocês.